Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos, professor de Serviço Social do curso MS, tá? Trazendo para vocês hoje uma live especial voltada para o concurso de Serviço Social para o TJ Espírito Santo, tá? Nós vamos analisar um pouquinho aqui o edital com vocês, pensar quais são as atribuições profissionais necessárias para este concurso e vamos resolver algumas questõezinhas da banca Sebrasp, que é a banca a qual o concurso está vinculado e organizado, tá, pessoal? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Diogo, sou assistente social formado pela UES, Universidade Estadual do Ceará, e sou mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, professor de concursos já há alguns anos, tá? E um cara extremamente apaixonado pela minha profissão e por ver os nossos alunos aprovados em concursos e seleções, algo que estamos cada vez atingindo mais e mais aprovações, tá? Então, se você não nos conhece, segue o nosso site, segue o nosso Instagram, @cursoms, e fique atento aos nossos cursos e aos nossos preparatórios. Então vamos lá, galera. Primeiramente, tá? Sobre o nosso editalzinho. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Galerinha, remuneração de até R$ 6.713, tá? Para você poder aproveitar aí e realizar muitos sonhos de consumo seu. Período de inscrição, tá? Período de inscrição iniciou no dia 16 de janeiro e vai, ó, fiquem muito atentos, só até o dia 6 de fevereiro, até às 18 horas, horário de Brasília, tá? A banca é a banca Sebrasp e o número de vagas para assistente social são 5 vagas. 5 vagas para serviço social. Ai, Diogo, 5 vagas é muito pouco. Será que vale a pena eu viajar, me deslocar para fazer? Pessoal, concursos do âmbito do judiciário sempre vale a pena você fazer. Sempre vale a pena você fazer. Não só pela experiência que vai te trazer fazer um concurso como esse, mas também pela possibilidade de passar. Todo mundo tem a chance de passar. A gente vai ver o tamanho do edital e aí eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades, mas também sobre as potencialidades que um edital maior vai poder te trazer, tá? A aplicação das provas será no dia 19 de março de 2023. Então, dia 19 de março de 2023, você vai estar lá lembrando do que a gente está falando, fazendo suas questões, acertando e garantindo a sua vaga. Lembrando que, olha só, você só precisa de uma dessas 5 vagas. E essa vaga pode ser sua, tá? Pode ser sua. Então, vamos lá. Cargo 19, analista judiciário, especialização serviço social. Quais são as atribuições do cargo, certo? Que estarão sendo solicitadas, tá? Então, espera-se que o assistente social realize perícia e estudo social com a finalidade de subsidiar a autoridade judiciária no conhecimento dos aspectos socioeconômicos, culturais, interpessoais, familiares, institucionais e comunitários, considerando as referências ético-políticas, sociometodológicas e técnico-operativas da profissão. Prestar assessoria técnica à autoridade judiciária e consultoria entre as entidades em assuntos pertinentes ao âmbito sociojurídico. Quando a gente vê isso aí, o que a gente pensa? Que existe uma boa possibilidade
certo? De que alguns assuntos que são concernentes ao serviço social sejam cobrados com maior intensidade nessa prova. Então, por exemplo, estudo social pode vir a ser cobrado, certo? A questão da prática profissional, da relação teoria-prática, é muito comum cair nas provas da Sebrasp. A assessoria e consultoria, que é um assunto que nem é sempre que cai, certo? É um assunto que tem um certo diferencial, tá? Inclusive, todos esses assuntos aqui, nós temos o curso, que é o Alta Performance Concurso para a Saúde, que ele trabalha esses assuntos voltados para concursos como um todo, tá? Para todas as bancas, de uma maneira geral. Então, nós temos um curso que, inclusive, oferece o estudo direto desses temas, tá? Nossa provinha vai ser dividida em 3, certo? Primeiro, na prova objetiva, nós temos a primeira prova com 50 conhecimentos básicos, certo? Nossa segunda com 70 conhecimentos específicos. Então, veja a importância dos conhecimentos específicos para essa prova. E a nossa terceira, que é a prova discursiva, tá? Que é uma prova que realmente não são todos aqueles profissionais que estão acostumados a fazer, porque não são todos, ou na verdade são poucos concursos e seleções que nos pedem uma prova discursiva. Porém, aqui nós temos um diferencial para vocês pensarem, tá? Na nossa formação como assistente social, a gente faz muita prova discursiva. Na verdade, a maior prova, aliás, a maior quantidade de provas que a gente faz são de provas discursivas. Contudo, as provas objetivas, na nossa graduação, pelo menos na graduação dos assistentes sociais, são muito poucas. Tá? Então, eu fiz poucas provas na minha graduação que eram provas objetivas. Isso significa que a gente já tem um tino maior para a escrita. Porém, não é qualquer escrita aqui. É uma escrita que ela já tem alguns fundamentos aí do judiciário. Já é uma escrita que solicita uma norma mais culta, uma maneira de articular a teoria com um olhar prático e metodológico ao mesmo tempo. Então, essa prova, ela tem lá os seus desafios também, tá? E nós, no curso MS, temos, inclusive, um preparatório, que é um curso que é voltado para o entendimento da escrita, de relatórios, estudos, pareceres, que é uma forma de escrita também que ajuda bastante nas questões discursivas, tá? É isso aí tudo aí quando vocês forem olhar o site. O que eu quero que vocês entendam? Que ela não é uma prova simples. Não é uma prova simples. É uma prova que exige um alto nível do candidato, mas ao mesmo tempo que coloca todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque por ser uma prova de nível mais alto, por ser uma prova decidida em detalhes, às vezes o candidato que tem muito conhecimento e outro que está começando ainda os estudos, chega mais ou menos em pé de igualdade. Você vai lá para discursivo, você faz uma excelente prova discursiva. E aquele outro candidato que é muito bom nas objetivas pode não ser tão bom na discursiva. Então tá todo mundo em pé de igualdade. Gente, apesar de eu não ter aqueles discursos padronizados, vocês nunca vão fazer esses discursos assim, porque largue tudo da vida para estudar e etc. Não, gente, eu não tenho nem... E também eu não tenho aquele discurso, basta você querer. Óbvio que você precisa coordenar seus estudos com a realidade que você vive, tá? Mas eu sou um cara muito positivo. Eu acredito sim que quando aquela vaga é para ser sua, ela vai ser sua, tá? Agora, você tem que lutar por isso. Você tem que estudar, você tem que assistir curso online, você tem que fazer seus resumos, você tem que ler texto, certo? Inclusive leitura, gente, nossa, fundamental para fazer uma boa prova discursiva, por exemplo. Tá? E como é que o nosso edital trata quem vai para a prova discursiva? Serão corrigidas as provas discursivas de até os 150 melhores colocados. Tá? Então, os 150 melhores colocados nas provas objetivas terão suas provas discursivas corrigidas. Ok? Beleza? Olha o tamanho deste edital. Minha Nossa Senhora. Quando a gente pega um edital desse, gigantesco, que realmente é muita coisa, certo? Geralmente os alunos se assustam e alguns dizem assim, bom, eu nem vou fazer essa prova. Nem vou fazer essa prova. Qual é o tamanho desse edital? Eu não vou conseguir estudar tudo desse edital. Só, pessoal, que óbvio que se você está agora querendo fazer essa prova e você tem 2 meses, inclusive praticamente 2 meses cravados, né? 2 meses para chegar à prova, o que é que você pode fazer? Você pode olhar o edital, vou ensinar isso para vocês, certo? Você pode olhar o edital, ver aqueles assuntos que você já vem estudando, que você já está estudando há algum tempo, ver aqueles assuntos que são diferenciados,
que você não tem tanto conhecimento e ver aqueles assuntos que, pelo cargo, existe uma possibilidade maior de cair. Quando você vê e faz essa correlação, você tira aquilo que você vai priorizar nos seus estudos. Olha que coisa fantástica. Então, por exemplo, eu vou só pegar aqui os pontos principais, tá? Porque seria realmente absurdo eu ler todo o edital para você, não faz nenhum sentido. Mas eu vou tirar alguns pontos para você poder entender, tá? Fundamentos históricos metodológicos. Vocês já estudam fundamentos ao longo do desenvolvimento, tá, pessoal? De todos os concursos que vocês vão fazer. Então, se você já é um concurseiro, muito provavelmente você já tem uma leitura sobre fundamentos históricos, teóricos metodológicos. E aí você vai ter, ó, dentro dos fundamentos, institucionalização do serviço social na América Latina, análise das influências teórico-metodológicas, profissão dentro das transformações da sociedade, condições e relações de trabalho, projeto ético-político. São assuntos, até aqui, que você vê com muita constância. Esses assuntos você só pincela. Você faz questões, você assiste uma videoaula, que eles vão te lembrar para a prova, certo? São alguns assuntos que vocês não precisam estar tão absurdamente preocupados, porque vocês muito provavelmente têm uma base. Talvez o mais difícil seja aquele que você não tenha base, certo? Mas vejam só como muita coisa aqui você tem base. Construção dos fundamentos éticos, lei de regulamentação, código de ética, diretrizes curriculares do curso, o que é a dimensão investigativa do serviço social. Aí onde é que nós vamos começar a ter alguma coisa diferente? Formulação de projeto de intervenção profissional, certo? Ok. Planejamento. Planejamento é um tema que aqui e acolá aparece em concursos, mas não tanto. Porém, quando a gente retorna, por exemplo, pessoal, para a dimensão técnico-operativa do serviço social, entrevista, visita domiciliar, reunião, são assuntos que a gente já tem uma elaboração teórica maior, tá? Então, dentro desse primeiro ponto, o que eu quero que vocês pensem? Aqui até aqui, são temas que a gente meio que já está discutindo dentro do serviço social há algum tempo. Desses daqui, o que eu recomendaria para vocês? Que vocês dessem uma atenção especial. Eu recomendaria que vocês dessem uma atenção especial a esse tema aqui, ó, assessoria, consultoria e supervisão em serviço social, porque lá nas atribuições, é uma das atribuições que eles estão querendo trabalhar, certo? Dê uma olhada a mais em estudo social, perícia, relatório, laudo e parecer, que também é um aspecto muito importante. Atuação em equipe multi e interdisciplinar, que também é muito fundamental. Então, quando eu digo dar uma olhada a mais, eu digo, poxa, isso aqui eu vou estar com atenção redobrada, porque não é tão comum, e o meu edital quer um profissional para trabalhar muito diante disso. Então, óbvio que eu vou dar um olhar especial para isso. Por outro lado, tá, pessoal, sempre está caindo esses elementos nas provas da Sebrasp. São os elementos que sempre estarão lá. Eles sempre estão lá. Então, quando a gente faz uma análise de edital, a gente tem que usar muita racionalidade, porque nós só temos 2 meses e a gente tem que tentar, de alguma maneira, focar isso aqui da melhor maneira possível, tá? E aí nós vamos novamente, ó, questão social, direitos sociais e cidadania, certo? Seguridade social, relação Estado-sociedade, políticas sociais. Então, as políticas sociais vocês já estudam há quanto tempo? Serviço social é o trabalho direto com as políticas sociais, tá? Então, falar sobre assistência, previdência, política de saúde é muito grande? É. Só que quando você tem, certo? Já uma leitura sobre isso, acaba que torna-se mais simples esses pontos desse primeiro passo, você discutir com revisões, tá? Diogo, mas olha só, ele tá falando aí de política de saúde, assistência, previdência, é muita coisa. São 70 questões, mas é muita coisa. Só, pessoal, que a Sebrasp, ela geralmente faz aquele modelo certo e errado. Eu vou mostrar para vocês numa questão daqui a pouco. No modelo certo e errado, dá para eles abordar muita coisa, tá? Então eles botam os 5, 6 itens, que eles já contam como 5, 6 questões. E que cada um desses itens vai abordando alguma coisa. Por isso mesmo, o que a gente nota nas provas da Sebrasp? Que eles têm uma preocupação de botar os elementos mais fundamentais. O que mais cai, qual é a concepção que é mais recorrente. Então é isso que eles vão trabalhar lá. Por isso não é algo tão absurdo de aprofundado. Não tem como eles trabalhar de maneira aprofundada tudo que está nesse edital. Mas óbvio, estudar para carreiras do judiciário é um processo, pessoal, que é constante. Essa aqui pode ser a sua primeira tentativa no campo.
seu primeiro olhar, seu primeiro concurso nessa área, e tudo bem. E tudo bem, inclusive, não ficar numa grande posição. Porque você vai estar fazendo o que ali naquele momento? Você vai estar conhecendo o estilo de prova, você vai estar se adaptando para a próxima tentativa. E aí você já, com base nesse edital, já vai se preparando para novas provas da Sebrasp, certo? E aí onde é que o edital se torna mais complexo e onde é que você pode realmente começar a ter uma preocupação maior com esses olhares? É a partir desse ponto 2 aqui do edital, tá? Então no ponto 2 do edital, dos nossos conteúdos, realmente o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter políticas e programas dirigidos aos segmentos de criança, adolescente, jovens, idosos, mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental, pessoas vítimas de violência, moradores de rua, usuários de álcool e outras drogas, portadores de HIV e respectivas legislações. Quando ele coloca isso aqui, meu amigo, ele está botando muita coisa. Ele está botando o ECA, ele está colocando o Estatuto da Juventude, ele está colocando o Estatuto do Idoso, ele está colocando Lei Maria da Penha, ele está colocando Estatuto da Igualdade Racial, um monte de assunto, que realmente, para quem já vem estudando, torna-se mais simples. Para quem não vem ainda, não tem como você pegar essas legislações em 2 meses e estudar, a não ser que você se tranque dentro de um quarto e vive 24 horas por isso, sempre todo mundo tem vida, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho. Então, o que você precisa fazer? Resolver questões e assistir videoaulas. É a forma mais simples. Você assiste a videoaula de um determinado tema e resolve a questão dele. Vai para outro tema, videoaula, questão, videoaula, questão. E nessa maneira você consegue revisar dentro de 2 meses esses conteúdos, certo? Alguns deles, inclusive, pessoal, estão ali dentro. Então, quando ele fala que vai querer que você estude Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e ele coloca que a adoção e guarda é um tema, por exemplo, a adoção e guarda está dentro do ECA. Então, você já vai estudando dentro do ECA, tá? Ele coloca aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, óbvio, é o estatuto todo, e dentro do estatuto todo você já vai discutir até mais ou menos aqui, ó, o papel dos conselhos, centro de defesa e delegacias. Então, tudo isso está conectado um com o outro, tá? E aí, realmente, ele vai trazer aí trabalho infantil juvenil, legislação social, Constituição Federativa do Brasil, Lei da Seguridade Social, que lá na Seguridade Social, geralmente, você já está trabalhando com isso, certo? Então, todas as declarações que ele vai pedir aqui, olha, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, inclusive reforçar, porque lá em cima ele falou que vai querer que você traga as referidas legislações referentes à questão da mulher, por exemplo. E geralmente o que cai é a Lei Maria da Penha. Então, óbvio, e isso aqui é muito importante, não gere ansiedade por querer saber tudo do edital, porque realmente é muita coisa, um edital como esse é muita coisa. Mas se você sabe o base, certo? E você, na hora da prova, consegue responder essas questões que são certo e errado com uma noção base, e aí você vai para a segunda fase, e aí você vai fazer essa prova escrita, certo? Ao fazer a prova escrita, você já tem uma outra visão, já adiciona a sua nota, já melhora uma nota que talvez não foi tão boa nas objetivas. Tudo é possível. O importante é que você tente. É que você se desafie a isso. Ok, pessoal? Características da banca Sebrasp, tá? Então, as características da banca geralmente são editais longos, com muitos temas ligados à defesa dos direitos e ao socioeducativo. É uma banca técnica que cobra muito conhecimento base da profissão, mas que geralmente cobra conhecimento base. Não é aquela banca que vai trazer para vocês um texto imenso com uma avaliação extremamente crítica e aprofundada de um autor. Não, é o pensamento básico do autor, certo ou errado para ele, ok? Geralmente os itens são certo e errado, mas algumas provas da Sebrasp também pode ser ABCDE, tá? Só que em termos de proporções, a maior parte delas é C e E. É uma banca com nível médio de dificuldade, eu considero nível médio, mas que em razão de ter muitos assuntos, acaba se tornando um pouco mais difícil. Ok? Tudo bem? Prova discursiva, tá? Eu peguei aqui um exemplo de uma prova discursiva, certo? Que foi aplicada, tá? Pela CESP e Sebrasp em 2017 na Prefeitura de São Luís. E aí eu trouxe aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Eles trazem uma questão e aí eles dão os comandos que eles querem que vocês abordem nas questões. Questão 1. A trajetória do serviço social também conta como luta contra o conservadorismo.
Um dos principais objetivos do projeto ético-político objetivado no Código de Ética, nas diretrizes curriculares, na Lei de Regulamentação da Profissão. Sendo assim, o combate ao preconceito inerente ao conservadorismo é atual e necessário num cenário de luta de classes e luta entre projetos sociais e profissionais que estão em evidências. Ok? Então ele está trazendo um texto aqui do Cefez, o que é preconceito. E aí ele diz, considerando o fragmento do texto, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: as razões que justificam a recusa ao preconceito pelos assistentes sociais. Então, o que ele está querendo aqui nessa prova discursiva? Que você vai redigir um texto, certo? E ele ainda diz o que você quer que você aborde. Ele fala, ao elaborar seu texto, aborde um princípio do Código de Ética do Assistente Social, vale 4 pontos, as implicações do preconceito à concretização do projeto ético-político. Então aqui você já vai pensar nos princípios, certo? Que estão dentro do Código de Ética Profissional. Pega um princípio que tem a ligação com o preconceito, você vai fazer uma análise desse princípio e ao final você vai dizer, olha, o preconceito dentro da atuação profissional se coloca contrário ao projeto ético-político, pois o nosso projeto ético-político é voltado para... Aí você explica o que é o projeto ético-político da profissão, certo? Então, dentro desse ditame, vai correr muito aqui a sua eloquência e compreensão do que é o serviço social, a sua capacidade de seguir o que ele está pedindo e a capacidade de correlacionar um parágrafo com o outro. Então, é assim que é uma prova discursiva CESP-SEBRASP, tá? Aqui nós estamos apresentando para vocês uma live, certo? Nessa live, qual é o nosso objetivo? É uma live de 50 minutos, então não tem como eu conseguir mostrar para vocês uma redação inteira, mas tem como eu apresentar para o aluno que nunca viu, que nunca conheceu, ou que tem essa curiosidade, ou que já é um concurseiro e ainda não tinha essas dicas, que ele possa adentrar de uma maneira mais aprofundada, mesmo que ainda de maneira introdutória, certo? O que é uma prova discursiva, como é que funcionam as provas da SEBRASP, ok? Show de bolas? Beleza. Vamos agora tratar algumas questões para a gente entender mais ou menos como é que as provas da SEBRASP pedem as questões para vocês, ok? Vamos para a nossa primeirinha. SEBRASP Assistente Social, Ceará 2020, prova bem recente. Tendo em vista as transformações societárias no que diz respeito às condições e relações de trabalho, espaços socioocupacionais e atribuições do assistente social, julgue os itens que se seguem. Então, geralmente, como é que são as provas da SEBRASP? Você tem um pequeno trecho e ele coloca afirmações sobre esse trecho. E aí você vai dizer se elas estão certas, se elas estão erradas, tá? E aí, pessoal, é atenção, porque não é tão difícil, tá? Não é tão absurdo. Só que as pessoas têm tanto medo, e eu acho que o medo de errar, às vezes leva muito vocês ao erro, certo? A trocar o item que vocês têm certeza que é certo, mas não, será que não é errado? Aí botam errado, tá? Então vamos ficar atentos às palavras-chave do curso, vamos ficar atentos às leituras que vocês já têm, que aí você consegue direcionar. Vamos ver? Vamos fazer o teste? As mudanças identificadas nos diferentes campos de atuação do assistente social ao longo das últimas décadas têm gerado repercussões de ordem econômica, como consequências na correlação de forças, o que causa impacto diretamente na classe trabalhadora. E aí você vai lembrar, olha, realmente o serviço social, ele está inserido dentro das relações sociais, inserido dentro das relações de trabalho. Tudo que muda no campo maior, macrosocial, interfere no assistente social, correto? Certo, ela é certa. Ok? Então isso te ajuda a você entender que não é tão absurdo. E que quando você conhece a teoria base do curso, você não precisava revisar todos os textos do José Paulo Neto e da Marilda Yamamoto para você fazer essa prova, não. Você precisava ler um livro, que é uma coisa que o pessoal... Ai, meu Deus do céu, vamos lá, olha o edital, preciso ler 30 livros. Não, você precisa ler 30 livros. Se você só tem 2 meses para se preparar, certo? Aqui eu estou vendo várias possibilidades. Se eu tenho 2 meses para me preparar, eu vou assistir vídeo aula e resolver a questão. E fazer correção e revisão. Pronto. É isso que eu vou fazer e ok. Se eu já estou estudando há 1 ano, eu poderia ter pego um livro, ter pego outro livro, ter lido os artigos, certo? Criar um cronograma, tá? Um dia desse eu fiz um vídeo sobre como fazer um cronograma de estudos para o serviço social. É isso aí, tá? De forma bem pé no chão,
Óbvio que o ideal seria ter um dia para você ler, ter um dia para você revisar a leitura, ter um dia para você fazer questão, ter um dia para você fazer simulado, ter um dia para você corrigir, ter um dia para você ler livro. Ótimo, maravilhoso. Mas, se o seu tempo é curto, vamos focar. Próximo. No extremismo liberal, o Estado é firmado como mediador das relações sociais, primando pela participação social em detrimento da disputa e do acirramento com vistas à negociação coletiva. Então eu vou lá, assistente social, e estudei o liberalismo. Eu entendo que o liberalismo e o neoliberalismo são anti-Estado. Se eles são anti-Estado, como é que no extremismo liberal o Estado é o mediador das relações sociais, que prima pela participação? É errado. É errado. Ok, gente. Tá vendo como a lógica de pensamento te ajuda a resolver a questão? E não precisa, pelo menos para essa prova, com tanto afinco, você cair desesperado nas leituras, porque o tempo é curto? Então vamos aproveitar. No que diz respeito à prestação de serviço social nas redes públicas de educação básica, o campo educacional pode ser compreendido como atuação socioeducativa. Esse item é muito interessante. Chegou o item e a pessoa, poxa, eu nunca li nada de serviço social no campo educacional. E agora, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, eu vou dar uma dica para vocês. Seja em que campo for de atuação profissional, saúde, assistência, previdência, sócio-jurídico, habitação, todos seguem os pressupostos básicos da profissão. E dentre os nossos pressupostos básicos está que nós somos uma profissão investigativa, no sentido de entender a realidade social, não de investigar a vida dos sujeitos de maneira detetive, não é isso, mas investigativa de entender a realidade social para poder atuar nela. E todos nós, como assistentes sociais, temos imbuído em qualquer atuação a dimensão educativa. Não precisa ser só no campo educacional. Em todos os campos nós temos uma atuação socioeducativa. Então, podia ter aqui educacional, podia ter aqui habitação. Em todos a gente tem que estar explicando os direitos para as pessoas, a gente tem que estar dizendo, construindo autonomia, e construir autonomia é um processo socioeducativo. Então, certo, sempre, em qualquer campo, vai ser socioeducativo. Com isso aqui, você já acerta um monte de questão depois. Um monte de questão. Certo? Então vejam aqui, e é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito lá no Alta Performance, né, no nosso curso, o modo de pensar. Porque acertar questões de serviço social não é só, não é apenas, tá? Você saber o conteúdo, porque diferente de outras profissões que têm conteúdos muito fechadinhos, certo? Um dia desse eu estava aqui passando na MS e tinha uma moça da enfermagem. Tava explicando alguma coisa aí sobre, eu não sei, gente, umas coisas de aminoácido, não sei o quê. A menina não tava entendendo nada. Mas era tudo muito fechadinho. Se você colocar coisa tal no canto tal, funciona dessa maneira, etc, etc. Só que o serviço social, ele tem uma dimensão crítica. Essa dimensão crítica da gente, ela é interpretativa. Mesmo que ela seja interpretativa, quando a gente se depara com as questões, existe uma base do curso, que é o olhar crítico. E quando a gente tem o olhar crítico, a gente consegue compreender, certo? O certo e o errado nas questões, porque às vezes até dói. Eu brinco muito com isso, até dói. A gente lê um negócio, serviço social e diz assim, não, o Estado liberal, o Estado dentro do liberalismo media a relação social, dói na gente porque a gente tem uma visão crítica sobre isso. São as chaves de pensamento. Então lá no Alta Performance a gente trabalha muito a chave de pensamento. Quando a gente entende a chave de pensamento, a gente pode não lembrar do autor, mas a gente sabe que aquele item está certo ou errado. Então, pensem nisso aí, tá? A necessidade de intervenção do assistente social no campo sócio-jurídico teve como base as instituições jurídicas criadas a partir da Constituição de 35, durante o período conhecido como Estado Novo. Esse item é um item que foge um pouco da regra. Ele foge um pouco da regra por quê? Porque a gente está falando de transformação societária e eles meteram um sócio-jurídico no meio. Porém, o aluno de serviço social que tem alguma leitura de sócio-jurídico, ele vai entender que as nossas instituições, primeiras instituições que a gente trabalhou, foram instituições sócio-jurídicas. Com, ok, uma forma de atuação de controle
da classe trabalhadora, de moralização da questão social, mas foram no campo sócio-jurídico. E aí a gente vai lembrar do quê? Institucionalização da profissão, década de 40. Final da década de 30, década de 40. Aqui, 36, 37, primeiras escolas de serviço social. Então, mesmo que você não lembre dessa teoria, você entende que realmente, nessa época, estão surgindo as instituições. E isso aqui é certo. Vejam que eu estou trabalhando com vocês uma forma de acertar questões. Óbvio que tem outra forma de acertar isso aqui. Eu pegar o texto, cada texto que tem essas discussões e trazer para vocês. Nas nossas aulas, a gente sempre ensina as duas formas. As chaves de pensamento que a gente precisa ter para responder questão, ou seja, que funcionam para uma boa base de questões e esse estilo de prova funciona maravilhosamente bem, certo? E também o conhecimento empírico dos textos e do material de serviço social. Os dois juntos, você vai embora. Próximo. Julgue os itens a seguir relativos aos fundamentos históricos, teórico-metodológicos de serviço social. Toda prova da Sebrasp. Toda. A primeira questão é uns 5, 6 itens de fundamentos. Então, por conta disso, eu não tinha como não pincelar isso com vocês, tá? O terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAS, denominado Congresso da Virada, é uma referência histórica para o serviço social, por ter validado o princípio do conservadorismo presente na profissão. Aí, pá, vamos lá. Lembra as chaves de pensamento do serviço social. Estou falando de um dos principais pontos da história do curso, que é o Congresso da Virada. A virada é do quê, meus anjos? A virada é a saída do conservadorismo e não a entrada do conservadorismo. Então, se diz que o Congresso validou o conservadorismo, está errado. Veja só, tem um conhecimento base, que é teórico, mas eu tenho uma visão que é crítica e que a gente entende dentro do serviço social como certos processos se constituem. E aí a gente consegue acertar um item. Próximo. No âmbito da sociedade do capitalismo maduro, as manifestações da questão social provocadas pelo contexto de financiarização, como, por exemplo, o trabalho escravo, tornam-se objeto de trabalho profissional do assistente social. Vamos lá, a pessoa lê isso aqui, aí capitalismo maduro, manifestação da questão social, contexto da financiarização. Tudo isso aqui, ok. Realmente é algo que a gente vem enfrentando. Como, por exemplo, o trabalho escravo, torna-se objeto de trabalho do assistente social. Gente, tudo que é manifestação da questão social, certo? Chega para o nosso trabalho. Tudo chega para o nosso trabalho. Tudo se torna um desafio. Isso aqui está onde? Esse trecho é retirado do serviço social na contemporaneidade, onde a Marilda Yamamoto vai falar que as transformações da questão social promovem várias mudanças sociais e que passam a ser expressões da questão social que a gente vai trabalhar. Dentre elas, o trabalho infantil, o trabalho escravo, a violência urbana, a exploração sexual comercial, certo? Então, são dimensões que chegam pra gente. Trabalho escravo é uma delas, certo? E aí, o que vocês têm que ter o cuidado? O trabalho escravo, será que o assistente social trabalha no campo do trabalho escravo? Gente, são expressões, manifestações, certo? E elas passam a ser um objeto de trabalho, porque a gente pode se conectar com isso em qualquer espaço ocupacional. Até no CRAS a gente pode se deparar com uma pessoa que está passando por um processo de trabalho escravo e a gente tem que fazer um atendimento, já que é a porta de entrada, tá? Então, atenção com isso, que é certo. Próximo. A implantação do serviço social no Brasil se consolidou com o surgimento de um novo operariado urbano, com o advento do estado de bem-estar social nas décadas de 20 e 30. Aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque aqui sim, pessoal, nós temos uma pegadinha, tá? Então vamos lá ver com bastante atenção. A implementação do serviço social se consolidou com o surgimento de um novo operariado urbano industrial. Ok, nós realmente passamos a ser socialmente necessários, que é o termo utilizado pelo Zé Paulo Neto, pela Marilda, a partir da década de 30 e a partir realmente das expressões de uma questão social do capitalismo monopolista que fazem com que um novo operariado urbano apareça e aí o serviço social se torna uma profissão necessária para atuar com esse novo operariado. O que acontece aqui? Entendam, nunca na história do Brasil nós vivemos um estado de bem-estar social. E o erro está apenas aqui.
Nós nunca vivemos um estado de bem-estar social. Nós tivemos experiências desenvolvimentistas, neodesenvolvimentistas, experiências que tentaram bater ali na trave do que seria um estado de bem-estar social. Mas quando a gente vai analisar, por exemplo, o texto da Ehring, da Boschett, sobre estado de bem-estar social, sobre políticas sociais, o que a gente encontra? Que o estado de bem-estar social é uma expressão, certo? Que foi dos países centrais, Europa e um pouquinho dos Estados Unidos, tá? Datada mais ou menos ali entre 60 e final de 70, tá? Essa experiência de bem-estar social, ela não foi transplantada para o Brasil, pelo contrário, a gente usa o termo, é um termo até engraçado, que é estado de mal-estar social, de que o Brasil sempre viveu um estado de mal-estar social. Então, pensar dessa maneira é compreender o quê? Que botou estado de bem-estar social no Brasil já transforma o item errado. Aqui realmente é conhecimento para acertar. Por quê? Porque não está errado que a implementação se consolidou com o operariado urbano e que foi nessa passagem de 20 para 30. Porém, ainda assim, essa década de 20, a gente pode falar só de protoformas do serviço social. Ou seja, primeiras experiências que gerariam um serviço social e não um serviço social propriamente dito. Então, aqui está errado. Ok? O seminário de Sumaré tornou-se um marco histórico para a categoria profissional dos assistentes sociais por ter fomentado discussões teóricas sobre a cientificidade do serviço social, sobre o serviço social, fenomenologia, serviço social e dialética. E aí aqui, mais uma vez, né, essa prova do TJ-AM, ela é uma prova aqui no Ceará não, tá? Foi do Amazonas, que saiu errado. O que acontece? Aqui está certo. Quando a gente vai ver os seminários, né, aí a gente tem o seminário de Araxá, que foi um seminário que discutiu a cientificidade do serviço social mais dentro da vertente modernizadora. A gente vai ter Teresópolis, a gente vai ter Sumaré e Alto da Boa Vista, e a gente vai ter o Congresso da Virada, método BH. Tudo isso realmente é a teoria do serviço social bem base mesmo. Você precisa ter isso quando você vai fazer um concurso. Só que, às vezes, as pessoas pensam que o processo de renovação do serviço social ele é etapista. E aqui eu preciso que vocês entendam muito o que eu estou dizendo para vocês. Porque isso aqui gera muito erro e o aluno concurseiro, às vezes, erra por besteira. E, às vezes, erra porque está tão acostumado a pegar resumozinho, que vem todo fechadinho, e pensa que as coisas são etapas. Primeiro vem a vertente modernizadora, depois vem a reatualização do conservadorismo, depois vem a vertente marxista, como se elas não estivessem em disputa, gente. Elas estão em disputa. Sumaré é uma disputa. Sumaré já se falava de dialética. Antes de chegar ao método BH, já se falava de dialética em Sumaré. Só que não é a mesma dialética que a gente vai ver dentro do pensamento marxista. Mas já se falava de dialética, já se falava até de Marx. Não tinha questão com isso. Só que era tudo, como o Zé Paulo Neto vai dizer, superficial. Tá? Então aqui nós temos sim Sumaré como marco da cientificidade do serviço social, porque discutia a cientificidade. Discutindo fenomenologia, serviço social, dialética, tinha tudo isso. Era o famoso caldo cultural. Tudo misturado. Aqui ainda estamos misturando. Mas depois, quando a gente chega em 1978 com o Congresso da Virada e toda a experiência do método BH, é que a gente se aproxima da dialética no sentido marxista. E ainda se aproxima errado, que ainda se aproxima num viés positivista. O que o Zé Paulo Neto vai chamar da invasão positivista no serviço social. Ok? Então vamos ter aí um pouquinho de cuidado, tá? Para não ver as coisas de uma maneira tão etapista. Termina uma, começa a outra. Termina uma, começa a outra. Porque não é por aí. Com relação ao exercício profissional do assistente social no campo da assessoria-consultoria, olha que eu disse para vocês, pode ser um assunto que cai, certo? Assinale a opção correta, tá? A, é uma questão Sebrasp também, não sei porque não saiu, mas como estamos ao vivo, né? Não saiu aí da onde é a prova, mas se eu não me engano, é uma prova Sebrasp de 2019, tá? E aí eu vou passar para vocês no conteúdozinho que vai adicionar, vocês conseguem ver, certo? A. Na Lei de Regulamentação da Profissão, o exercício da assessoria-consultoria é apresentado tanto como atribuição privativa do assistente social como com uma competência. Pá! A pessoa não faz ideia, mas vamos para as próximas. B. A assessoria caracteriza como tipo de trabalho precarizado, sem vínculo trabalhista e geralmente realizado por profissionais recém-formados. Isso é falso.
Por que que isso é falso, pessoal? Porque existe, e aí o texto que trabalha com assessoria do serviço social, todos eles dizem a mesma coisa, que há um preconceito com a assessoria por não compreendê-la dentro do curso, que na verdade ela não é um trabalho precarizado. Existem trabalhos precarizados do serviço social em todos os campos, mas a assessoria meio que ela carrega esse peso nas costas desse estigma de ser um trabalho precarizado. Porém, ela não é, ou não necessariamente o seja. De alguma maneira, todos os trabalhos estão um pouco precarizados dentro do atual momento do capitalismo. Então, isso aqui é falso. C. As origens da assessoria são recentes, estão vinculadas ao redimensionamento da profissão e à ocupação de espaços socioocupacionais pós anos 2000. Primeiro, redimensionamento da profissão e os novos espaços socioocupacionais, eles vão se acentuar após 90. Mas mesmo que você não saiba disso, assessoria e consultoria já existem no serviço social desde o início da profissão, mas sobretudo a partir da institucionalização. Década de 40, 50, nós já fazíamos trabalho de assessoria e consultoria, tá? Então isso aqui está errado. Só não tinham ainda a dimensão que nós entendemos hoje do que é uma assessoria e uma consultoria. D. Assessoria é igual supervisão. Falso, porque se fosse igual era o mesmo nome, né? Não é a mesma coisa que supervisão. Haja vista a liberdade que o assessorado tem de aceitar ou recusar as propostas do assessor. A assessoria, pessoal, é um tipo de intervenção profissional no qual a gente vai ser chamado, certo? Para dar um suporte teórico, metodológico a uma determinada comunidade, empresa, instituição pública que necessite dos nossos conhecimentos. Realmente, existe uma certa liberdade, a gente não vai lá para impor, mas ela não é igual à supervisão. Supervisão é a supervisão que a gente faz acadêmica, direto com os nossos estagiários. É uma coisa completamente diferente de assessoria. Ok? Falso. A assessoria no campo do serviço social é entendido como militância política, que acaba por desvalorizar esse campo de atuação. Falso, que a assessoria é uma atuação técnica e não uma militância política. Nossa resposta aqui, tá aqui, MP do Amapá, olha só. Na lei de regulamentação da profissão, a assessoria e consultoria é tanto uma atribuição privativa como uma competência. E aqui realmente é importante que você conheça e saiba muito bem o que é as atribuições privativas do serviço social. Isso aqui também é conhecimento base, tá? Só para lembrar vocês, na nossa lei de regulamentação, nós temos duas competências que tratam de assessoria e uma que trata de atribuição privativa do curso. Competência é aquilo que nós, assistentes sociais, somos competentes a fazer, mas não somos os únicos que fazemos. E a atribuição privativa é aquilo que somente a nossa profissão pode fazer. Competência, prestar assessoria e consultoria aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a matérias relacionadas neste artigo. Então tem lá todas as matérias no inciso 2. Competência, que é a 9, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria de políticas sociais, tá? Perfeito? Ok? E a atribuição privativa é a assessoria e consultoria em matéria de serviço social. Inclusive, a gente sempre dá essa dica, né? Quando você está em dúvida entre o que é uma competência e uma atribuição privativa, é você procurar o em matéria de serviço social, que ele te dá uma possibilidade de 90% de acerto só com com esse pequeno entendimento de que vai ter no texto da lei a palavra em matéria de serviço social ou no âmbito do serviço social. No plural, aliás, no singular, certo? Quando está falando de políticas sociais ou de serviços sociais no plural, nós estamos falando de competências. Show? Vamos lá para a próxima. Quarta questão, tá? CESP-SEBRASP 2020, assistente social de Sergipe. Acerca das políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente, da política social e da política de seguridade social, julgue os itens a seguir. 1. O diagnóstico da situação de famílias com crianças e adolescentes em situação de rua é o indicador da eficácia do Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito à Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária. Diogo, nunca li o plano que você está falando aí. Nunca vi falar sobre diagnóstico. O que eu faço para acertar uma questão dessa? Gente, vamos seguir a lógica social. Existe uma lógica, olha só isso aqui. Existe uma lógica que ela perfaz todas as legislações sociais. Que lógica é essa? É o entendimento de que algo
que é necessário para ser feito, que vá melhorar, acolher e garantir direitos, deve ser feito. Então, quando você ver uma questão que você não faz ideia de onde é que aquilo veio e que você não tem o conhecimento, o que você vai fazer? Você vai aplicar a lógica social. Aquilo ali tem sentido dentro de algo que busque garantir direitos? Faça essa pergunta. Tem sentido eu diagnosticar a crianças e adolescentes em situação de rua como um indicador de eficácia de um plano que quer promover a convivência familiar e comunitária? É claro que sim. Se eu tenho muita criança na rua, significa que o plano não está dando certo, né? Aí o PINC e o cérebro, o plano do cérebro não está dando certo. Por quê? Por conta dele, por conta do PINC, ele tem que ver, porque ele tem que avaliar. E isso aqui é uma forma de avaliar. Então, verdadeiro. 2. A desnaturalização do conceito de família em uma estrutura ideal e necessária, sendo imprescindível para a compreensão dos diferentes arranjos contemporâneos. Aí eu fico mais seguro, porque eu sei que o conceito de família dentro do serviço social não segue uma estrutura ideal e necessária. Então, pensar a desnaturalização do conceito, ou seja, não ver esse conceito como uma coisa natural, mas como algo que é construído e que tem diferentes arranjos na contemporaneidade, é imprescindível para a profissão. Show! 3. Política social é o resultado que envolve mediações complexas que se movimentam e disputam hegemonia, inclusive na esfera estatal. Veja só, aqui eu falei de Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Toquei no assunto do edital, sem precisar tratar um aspecto muito específico do plano. Isso aqui é a cara da Sebrasp. Aqui ele já está tocando no assunto. Bastou botar um item, gente. Já está tocando no assunto. 2. Falou de família. Outro assunto que estava lá no edital. Falou de família. No mesmo item, ele já botou 2 assuntos. Então não precisa. E aí é o que eu quero que vocês entendam. Que é óbvio que é necessário que você saiba tudo. Vamos dizer assim, né? Ou tente saber tudo. Mas, às vezes, o que eles colocam na Sebrasp, nesses editais imensos, são itens do base. Porque o base de entender família é entender, certo? Os novos arranjos contemporâneos e que família não deve ser vista de maneira idealizada. Com esse conhecimento, você consegue responder muita coisa na Sebrasp. Entendem agora por que eu disse para vocês não temerem esse edital de uma maneira exagerada? 3. Eu entendo o que é o base de política social, para todos os autores de política social, que ela é contradição. Que existe uma disputa em torno da efetivação das políticas por dentro dos estados. Item 3. A política é o resultado que envolve mediações complexas que se movimentam e disputam a hegemonia na esfera estatal. Isso aqui é o base sobre política social. É o base. Tá vendo como o base, às vezes, é tão negligenciado pelos alunos, mas ele é tão necessário. 4. Um dos princípios da Política Nacional de Assistência Social é a universalização dos direitos sociais. Mas é óbvio. Qual é o pensamento social? Qual é a lógica social? Não é universalizar, não? Óbvio. Compreendem, gente, que às vezes a pessoa fica tão preocupada de ler cada pedacinho da política nacional que ela precisa saber, mas numa prova dessa que você tem pouco tempo, não adianta você fazer isso, se você realmente vai estudar a partir de agora, vai focar no que é o base. A centralidade da família é uma diretriz na atual Política Nacional de Assistência Social. Sempre foi. A gente sempre trabalhou com essa perspectiva pós 1988, pós-Constituição, que a família é um ponto central do nosso trabalho. A alternativa correta é que todos os itens estão corretos. Aqui ele trabalhou Política Nacional de Assistência, ele trabalhou 2 vezes Política Nacional de Assistência, trabalhou conceito de política social, trabalhou criança e adolescente em situação de rua e trabalhou o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Ele botou 5 assuntos do edital aqui numa questão só. Isso é uma coisa muito Sebrasp. Outras bancas não fazem isso. Fariam uma questão só sobre política, uma questão só sobre situação de rua, uma questão só sobre família. Mas a Sebrasp faz isso. Mistura esses temas, como a gente viu nos outros. Perguntou uma questão sobre a inserção da assistência social no campo sociojurídico dentro de fundamentos, que tem a ver com fundamentos, mas que a gente não vê isso muito em fundamentos. A gente vê quando estuda sociojurídico. Conseguem compreender? Por isso a gente está fazendo aqui uma coisa bem voltada para o edital, bem voltada para a banca.
E vamos para a nossa última vamos para a nossa última questão, tá? Até porque o nosso tempo aqui já está correndo. Acerca da pesquisa social no serviço social, julgue os itens subexecutivos. Uma exaltação excessiva das técnicas aplicadas na metodologia de pesquisa cria um formalismo árido. Por outro lado, o seu desprezo pode levar ao empirismo com especulações abstratas. Eu super quis trazer isso aqui porque eu acho isso aqui muito engraçado. Gente, isso aqui é aquele negócio que você diz para ninguém entender. Você chega aqui num canto, você quer se mostrar muito intelectual. Olha, você sabia que a exaltação exclusiva das técnicas aplicadas na metodologia de pesquisa cria um formalismo árido? Olha que coisa árida. Por outro lado, o seu desprezo pode levar a um empirismo com especulações abstratas. O que ele está querendo dizer aqui? Um exagero de metodologia e de técnica vai criar uma coisa muito formal. Por outro lado, se você não tiver técnica, você só vai ficar especulando. Pronto, é mais ou menos isso. E isso está correto, tá? E aí, pessoal, às vezes, os assistentes sociais, quando vão fazer as provas, eles erram alguns itens, porque ele olha isso aqui e diz assim, vixe, formalismo árido. Que é formalismo árido? Especulação abstrata. E uma palavra ou outra com maior grau de dificuldade, realmente não tem para onde a gente correr. O serviço social trabalha com isso. E nós somos um curso de leitura, não tem como a gente tirar a leitura. Então, ter um vocabulário é importante. Inclusive, ter um vocabulário é muito importante. Você vai fazer uma prova discursiva, você precisa ter um bom vocabulário. Você precisa ter uma boa eloquência. Mas, mesmo que você precise ter um bom vocabulário, uma boa eloquência, quando você tem uma leitura, certo? Quando você não fica com medo, tá? Então, eu vi isso aqui, eu não fiquei com medo. O que ele está querendo dizer? Vamos traduzir isso aqui. Eu tenho uns videozinhos que eu jogo, que é traduzindo o serviço social. Vamos traduzir isso aqui. É o exagero das técnicas de metodologia de pesquisa leva a uma coisa formal demais. Árido, o que é árido, gente? Árido é uma coisa seca, uma coisa sem vida. Certo? Então, o exagero, exaltação excessiva, leva a uma coisa sem vida. Por outro lado, desprezar a teoria, a metodologia, né, as técnicas, vai levar à especulação, porque eu não estou pegando técnica nenhuma para fazer aquilo ali. Ok? Na pesquisa qualitativa, em geral, pode-se afirmar que ocorre um trabalho em espiral. Trabalho em espiral. Começa com uma pergunta, passa a uma resposta, a partir de qual tem novas interrogações, novas perguntas, novas respostas. A ideia da espiral, ela é muito bacana. E quando vocês encontrarem no serviço social, em termos de pesquisa, tá? A ideia de cíclico e a ideia de espiral, fiquem sempre com a ideia de espiral. Porque uma coisa que é cíclica, ela volta ao mesmo ponto. Então ela não andou nada. Mas algo que é espiral, ele está sempre, se constituindo. Inclusive, a espiral é um símbolo da dialética, porque é o símbolo da transformação. Certo? É o símbolo da transformação. Estou partindo de um conhecimento, nova pergunta, novo conhecimento, nova pergunta, novo conhecimento, e assim ad infinitum, né? E assim vai ao infinito, tende ao infinito, que é a própria ciência. A ciência, ela é uma ciência que ela está sempre sendo colocada em dúvida e em questionamento. E ao colocar em dúvida e questionamento, a ciência se recria, se reconstrói. Certo? Enquanto que numa visão cíclica, eu estaria voltando sempre para o mesmo ponto. Eu não ia ter como sair para novos conhecimentos. Ok? Então aqui a gente matou também a ideia de pesquisa, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da nossa live. Foi feita com muito amor, com muito carinho, certo? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de onde é que vocês encontram, tá? Dentro dos nossos preparatórios, um preparatório completo com todos os assuntos que a gente abordou aqui. Você encontra no nosso Alta Performance para Concursos na Saúde. É o nosso curso mais completo, tá? A gente trabalha simplesmente todas as específicas de serviço social, do começo ao final, tá? Inclusive, nós temos um método, que é o método APC. A gente pega uma questão mais difícil e avalia. Nós temos aulas ao vivo. Gente, é tanta coisa que para vocês terem mais informações é só clicar aí nesse banner que vocês estão vendo, que já vai direto para o site. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E galera que não nos segue ainda, nos seguir no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Mande um zap para a gente no nosso atendimento personalizado. Nós temos
uma série de conteúdos voltados para concurso e especializados com um diferencial, que são nossos professores, nossas aulas mais dinâmicas, tá? A gente recebe feedbacks imensos dos nossos alunos passando em residências, em concursos públicos de nível federal, de nível estadual, municipal. Tudo isso tem deixado a gente muito feliz, tá? Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo e nos vemos na comemoração da sua aprovação. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.